Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira. Começando a última semana, mal do mês de setembro. Última semana, seguindo na linha daquele fechamento da sexta-feira. Mal o fechamento de hoje, a queda aí de 2,15%. Isso é considerando ali o fechamento ainda antes do leilão. Está no leilão de fechamento, então pode ter alguma alteração nesse fechamento. Eu vou falar mais a respeito. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, e usufrua ao máximo de todo o conteúdo aqui existente de forma gratuita, desde a nossa sala ao vivo, Radar do Mercado, das 8h45 até as 16 horas. E também você pode usufruir desse análise de fechamento pregão, conteúdo de aprendizado existente e os próximos conteúdos que vão ocorrer, além de um radar da semana todo domingo. Nessa análise de fechamento, eu vou abordar aqui desde o índice Bovespa, mini índice mini dólar, falar de PTR4 Vale 3, falar das operações que foram encerradas, ali foram 3 stops, um objetivo, falar de operações que foram abertas no pregão de hoje, a operação foi aberta no pregão de hoje, mais outras ações aqui, ou seja, no total aqui a gente vai falar de 19 ações nessa análise de fechamento do pregão. Se o ativo que você quer que seja analisado não está aparecendo aqui nessa lista, a lista hoje está muito grande para selecionar, não dá para colocar todos os ativos aqui para a gente falar. Mas se não tiver, coloca aí para o próximo pregão. Comenta aqui embaixo. Aproveita também para deixar um like, um joinha nessa análise de fechamento do pregão. Se ela é útil de alguma forma para você, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado. Se é útil esse conteúdo e você quer que ele continue, dá um like, um joinha. Essa é uma forma que você nos ajuda, de forma gratuita, nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outros investidores. Vou dar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento justamente para deixar um joinha aqui nessa análise. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibovespa, essa queda hoje de 2,15%, pode alterar um pouco daqui a pouco ao sair do leilão. O caminho mais provável que foi comentado no radar da semana, na última análise de fechamento também do pregão passado, da sexta-feira, na verdade, da semana passada, é que depois desse candle, da sinalização forte de baixa, depois de ter testado a resistência e rompido as resistências, revertido esse grande candle de alta aqui, aumentou a probabilidade de a gente ter um movimento para baixo, caminhando para quê? Para essa região aqui de suporte, que seria essa região desses dois fundos anteriores, 109.500 até 108.500. O ponto mais baixo é 108.217. Eu falo 108.500, que é a região mediana aqui, essas mínimas aqui é 108.488. Mas de maneira geral ainda tem em termos de espaço, até de tempo, de ter mais uns 2 pregões aqui, não necessariamente os 2 de queda, mas temos um espaço para se ter mais 2 pregões aqui. O Bovespa ainda dentro de um certo caixote, de uma indefinição de curto prazo. Vindo para baixo do 108.217, vai aumentar gradativamente a chance de escorregar lá para os 105.000 pontos. Não necessariamente num único movimento de baixa, mas essa região aqui, que está sendo perdida ali por volta dos 109.500, já tende a funcionar como um nível de teto, caso venha perder o 108.217. Teto é uma zona de resistência. Nos futuros, dia aí forte para baixo, abriu com gap de baixo, já vindo para a zona de suporte. A mínima aqui do suporte está lá na faixa do 108.980, gráfico de 60 minutos, dentro de uma tendência de baixa. Então, topos e fundos aí descendentes no mini índice. Abriu subindo, vou olhar um pouquinho mais para buscar a operação de compra, principalmente se bater aqui, abriu caindo, bate aqui nessa região aqui assim, ó, região de fundo ali no G60 por volta do 109.490, bate aqui nesse patamar e gera algum sinal de alta, seja no gráfico de 30 ou de 60 minutos, aumentando a chance de ter um repique de alta, repique é correção da tendência de baixa, ficaremos mais olhando para buscar operações aí. Desculpa, eu peguei 90 minutos, 60 minutos aqui, mas o de 90 também vai simbolizar algo semelhante. A tendência de baixo, movimento longo para baixo,
Se bater na região de suporte, gerar sinalização para cima, focaremos um pouco mais na ponta compradora. Abriu caindo, dá ainda para olhar para a venda? Dá, desde que gere topo descendente ali mais próximo da média móvel de 13 períodos, principalmente gráfico de 10, 5, até mesmo um gráfico de 2 minutos. Tá, abriu subindo, olhar um pouquinho mais para a ponta compradora, a partir de 8h45, próximo pregão estaremos juntos aqui para monitorar possíveis oportunidades no mini índice, também auxiliando ali, fazendo uma leitura para quem está trabalhando, comprando e vendendo ali dentro das suas próprias estratégias dentro do pregão. Então acompanhe aqui de perto a abertura do próximo pregão. No dólar, nós tivemos um dia forte para cima, 2,4%, estamos ainda forte aí, em alta. Tirando aqui a questão do ajuste, o próximo nível de resistência do dólar pelo gráfico diário está na faixa dos 5.430, que é o que está batendo aqui no pregão de hoje. Após isso, resistência mais relevante, dá para até olhar pelo gráfico semanal, vai estar lá no 5.509. Então o dólar está em cima da zona de resistência relativamente importante dessa região de fundo aqui. Gráfico de 60 minutos corrigindo a forte subida, o que aumenta a probabilidade de ter algo ainda aqui para baixo. Então, ou seja, abriu caindo, a gente vai ficar olhando um pouquinho mais para a ponta vendedora, sem exigir tanto assim para baixo. Gerou algo aqui em termos de sinalização de alta no próximo pregão mais próximo da média, a gente volta a olhar um pouquinho mais para a ponta compradora. Se abrir subindo, dá para buscar compra? Sim, mas desde que correções curtas aí num gráfico de 10, de 5 minutos, buscando um pouquinho mais fundo ascendente nessas periodicidades, mais próximo da média possível. Ações. PETR4, candle de hoje pequeno, né? Uma queda hoje de 1,6%, mas ainda dentro do movimento maior para baixo, ou seja, quem está dentro de uma ponta vendedora, aguardar pelo menos mais um pregão para mudar esse stop. Pode deixar o stop acima dessa máxima aqui e mudar o stop após pelo menos mais um pregão, que apontando aqui para buscar a região dos R$ 29,08. Não só isso, temos aqui um gap de alta aberto ainda, que é um próximo ponto de suporte, e a retração do Fibonacci em todo esse movimento do gráfico semanal que eu comentei no radar da semana. Petro já testando a média móvel exponencial de 3 períodos, mas sem um indício ainda de já começar a subir a partir do ponto que se encontra. Vale 3, nós temos aqui a Vale no dia de hoje apresentando uma queda de 0,83%, perdeu a mínima ali do candle anterior. Se oscilar ainda abaixo da mínima desse candle de hoje aqui, reforça a chance de queda do preço. Ou seja, principalmente se perder a mínima da semana passada, 67,33. Isso reforça ainda mais a chance de queda. Se perder essa mínima aqui, reforça ainda a chance de continuar caindo a Vale 3. Quem está comprado ainda de alguma forma, fechamento abaixo da média no gráfico diário, perda de mínima, que é 67,64, chance maior de continuar caindo a Vale. Suporte imediato nos R$ 67,00. Depois disso, em torno de 65,22 e depois num gap aqui, ó, na casa dos 64,70. Por enquanto, não observo uma possibilidade de abrir compra nesse papel, enquanto as sinalizações de alta não forem acima dos R$ 70,20, R$ 70,00 número redondo. Seguindo para falar de STBP3, que encerrou nossa posição comprada. Então, encerramos uma posição comprada no papel. Eu vou falar a respeito, já vou mostrar a tabela com o resultado em si. A gente buscou uma compra aqui em cima da média, tentando pegar algo para cima, foi lá e reverteu, acionou nosso stop no pregão de hoje. Outro ativo que acionou o nosso stop foi CEMIG 4, que depois de a gente tentar pegar algo para cima, também reverteu forte aqui para baixo, queda muito forte, 4,18%, stop foi acionado, ativo gerando a expectativa de poder entregar mais aqui movimento para baixo pelo gráfico semanal. Ela tinha gerado um candle bom lá no gráfico semanal, que poderia trazer um movimento de subida, mas pregão de hoje já anulou o grande candle de alta da semana passada. Acionamos então a saída dessa operação. O outro ativo, CCRO3, que também veio fechar abaixo da média e perdeu o mínimo do candle do pregão passado, que acionou a nossa saída na sequência. Então, stop acionado, a papel até caiu mais forte hoje, 2,78%, inclusive gerando pivô de baixo no gráfico diário, aumentando a probabilidade de continuar também um movimento aí de queda. E tivemos um ganho em Açaí 3, que no momento está menos 0,28%, mas bateu no nosso objetivo de uma venda que foi realizada aqui na perda dessa mínima, a gente tentando pegar no movimento para baixo, atingiu aí nosso objetivo no pregão de hoje. Resumindo aqui todas as operações, botando aqui na tela o controle das operações, então tivemos aí a saída com ganho de Açaí, com ganho de 4,29%,
Crescimento capital 0,75%. Tivemos as perdas aqui de 3,32% de STBP3, menos 0,5% sobre capital total. Essa é a nossa gestão de risco, não perder mais do que 0,5% do capital total em uma única operação. 2,68% de perda em CEMIG 4, que representa 0,5% acima do capital total. E 3,07% em CCRO3, que representa 0,5% sobre o capital total. Basicamente, as últimas 4 operações aqui foram encerradas. Tivemos 2 ganhos e 3 prejuízos, totalizando aqui as 3 operações basicamente no 0 a 0. Tá? Essas aqui a gente exigiu menos para baixo das vendas. Essa CBA-V3 andou bastante. Por falar de CCRO3 e CBA-V3, acompanhe meu Instagram aqui, ó, o Dalton Vieira. Eu vou falar mais a respeito dessas 2 operações, falando em termos de aprendizado, em termos qual foi o erro ali na CCRO3, qual foi o que ela tem parecido com a CBA-V3. Então acompanhe hoje o Instagram, o meu Instagram, o perfil Dalton Vieira, que você vai ter um vídeo lá, tá tendo bastante conteúdo lá também. Então acompanhe lá de perto. Falando então das operações que foram encerradas, vamos falar de operações que foram abertas. Embraer, recomendação de venda, depois dela ter feito aqui, ó, essa perda dos fundos anteriores, um baita candle de baixa, ela tentou subir, bateu ali nos fundos anteriores e veio para um dia, vamos dizer assim, que esse dia tenha sido uma certa correção desse candle de baixa, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Então estamos tentando pegar a continuidade do movimento de queda, depois dela ter revertido no gráfico semanal o sinal de fundo ascendente e ter fechado a semana passada abaixo da média, essa semana já perdendo a mínima da semana anterior, criando uma expectativa de que pode caminhar um pouquinho aqui mais para baixo, suporte no semanal mais relevante lá nos R$ 11,16. Todos os dados dessa entrada, onde está o stop, objetivo, relação risco-retorno, o quanto alocar nessa operação, está tudo dentro aqui do aplicativo DV Invest, que você pode baixar no seu celular, iOS ou Android, e você pode também acessar via app.dvinvest.com.br. Após Embraer, CSAN3, posição que a gente está na ponta vendedora, seguimos na venda, 2,96% de queda no pregão de hoje, então seguimos sem mudar o stop da posição, estamos vendidos em CSAN3, estamos também vendidos em NTCO3, que fechou o pregão de hoje com queda de 6,18%, lembrando, a gente vendeu já num fechamento aqui de recuperação na sexta-feira, na expectativa justamente que ela viesse a ter esse movimento aqui para baixo, né? Então ela confirmou hoje um pivôzaço de baixo. Quem gosta de vender pivô aí é uma das alternativas. Perda dessa mínima, stop aqui em cima tentando pegar algo para baixo. Mas a gente já está dentro do papel. Vamos ver se ela anda um pouco mais para baixo a NTCO3 e bate no objetivo. Não só ela, como a Cosan também, ver se elas conseguem atingir o objetivo da nossa venda. O outro papel depois de NTCO3 para falar agora é YouTube 4. Né? Correção de uma tendência de alta, 2 candles de correção. Eu diria que por mais que tenha batido na média, comparar a superação da máxima desse candle fica muito em cima da resistência pelo tamanho do stop que seria. Correção ainda ideal que tivesse mais um candle aqui pelo menos para tentar essa compra. Vamos avaliar aqui os próximos pregões. Quem for arriscar um pouco mais, superação da máxima do pregão de hoje seria a alternativa de entrada 28,18, superar os 28,18. Eu me interesso um pouquinho mais se ela tiver algo mais para baixo aqui para fazer essa entrada na ação. Até mesmo se ela fizesse isso aqui assim, ó, chegando aqui nesse nível de preço, também interessaria por arriscar alguma compra em YouTube 4. BBDC4 no mesmo formato, tá? Só para, não vou colocar aqui na tela BBDC4, mas no mesmo formato. MGLU3, que eu comentei que da gente aguardar mais um pregão, esse pregão, ou seja, de não comprar essa superação de máxima, já aconteceu o pregão aqui, veio forte para baixo da média, quem está comprado, se perder a mínima desse pregão, seria um sinal de saída. A ação aqui apontando para perder o suporte ali dos 4,15. Gera a possibilidade de arriscar a compra se voltar a superar a máxima do pregão até da sexta-feira aqui dos 4,71 seria uma alternativa de arriscar a operação de compra, mas muito em cima de zona de resistência. Então nesse momento ainda não ficou tão legal para compra. MGLU3 pregão de hoje dá uma abortada aí nas compras. Os em Minas, pancada para baixo, 4,6% de queda, já tinha gerado um topinho de baixo, um pivôzinho de baixo. E gráfico semanal já estava em tendência de baixo, gráfico diário em tendência de baixo, então ativo alinhado para baixo, segue rasgando aí para baixo. Mensal dela não tem muito suporte pela frente, a não ser lá na casa dos R$ 6,33. Então, por enquanto, sem motivos de abrir uma compra, falando em termos de ter algum rastro de força por parte dos compradores ou principalmente algum rastro de enfraquecimento da força vendedora que nesse momento está dominando aí o papel.
BB Seguridade, nós temos aí um processo de correção. Primeira forma de entrada, como está batendo no topo anterior, se superar a máxima do pregão de hoje, ou seja, lá nos 29,39, ou se tiver algum candle aqui de correção não, de subida, voltando para cima da média, superação da máxima desse candle seria a alternativa de entrada, ou arriscando um pouco mais, se escorregar mais aqui para baixo, de arriscar um pouco mais a entrada aqui mais próximo da região de suporte. O suporte mais relevante vai ficar lá por volta dos 28,18 em BB Seguridade, ativo ainda dentro da tendência de alta e agora num momento importante para dar indício de reversão ou não dessa tendência. O fato é que no gráfico semanal, depois de ter rompido a máxima lá do topo anterior, perdeu logo na sequência, já no primeiro pregão da semana, a mínima da semana anterior. Então, um sinal um pouquinho mais negativo nesse momento aí de abertura de semana, essa queda de 2,16% de BB Seguridade. Raiz 4 fazendo uma correção dessa subida aqui, assim, ó, mas por enquanto sem nenhum sinal de entrada. O fato é que no gráfico mensal esse ativo está dentro de um cenário bem negativo. Vou ver isso aqui, tentou gerar um fundo, já bateu na zona de resistência ali anterior, bateu e perdeu força. O mês já está sendo um mês bem negativo, quase que anulando a formação do fundo, anula completamente se oscilar abaixo dos 3,90. Semanal tentou gerar um fundo lá no gráfico semanal, ou seja, superando a máxima no candle anterior, mas não conseguiu assim ganhar força. Enfim, pode inclusive anular essa formação desse fundo aqui se oscilar abaixo dos 4,08. Tá? Então, de maneira geral, ativo que para buscar uma compra, o ideal é que dê algum sinal, algum indício, um pouco de enfraquecimento da queda e traga uma chance de colocar uma entrada mais distante possível dessa região de resistência do topo anterior do gráfico diário, que vai de 4,55 a 4,64. Cielo pelo gráfico semanal está ali em cima da média, já deu uma parada na queda. No pregão de hoje cai 0,39%, está mais fraco do que a média para cair, mas por enquanto, na minha leitura, ela está subindo desde esse candle aqui, ó, 1, 2, 3 candles subindo e não ganhou força. Lógico também o mercado está perdendo força e ela não caiu quanto caiu o Ibovespa nos últimos 2 pregões. Qual seria o indício aqui de possível compra nessa ação? Position trade, superação da máxima do semanal, lá da máxima da semana passada, 5,36. Essa é a primeira alternativa, até comentada nos meus últimos stories de ontem. E pelo gráfico diário, um fechamento ali, porque como está abaixo da média, um fechamento para cima dessa máxima aqui seria um indício maior de se ter realmente um movimento de subida para reverter a atual tendência de baixa no gráfico diário, ou seja, o preço respeitando ali inclusive a média móvel exponencial de 3 períodos. Então, de maneira geral, o ideal é fecha acima aí do 5,36, gera nova máxima, aí daria para arriscar uma compra, stop aqui, tentando pegar algo para cima. VEG3, ação que está dentro de uma tendência nesse momento indefinida de curto prazo, por quê? Porque tem topo descendente e tem fundo ascendente. Então, entrar comprando essa ação em cima de uma zona de resistência anterior, essa aqui era resistência, aqui era resistência, aqui ficou pouco tempo acima e já também estabilizando a resistência ali na faixa que vai dos R$ 30,85 até os R$ 31,00 número redondo. Hoje bateu em R$ 30,90 nessa zona de resistência. Então, temos aí um desafio aqui para o papel, uma indefinição para o papel. Não vejo uma alternativa já de cara. Olha as últimas semanas, 3 semanas de indefinição. Então não está gerando algo assim, ó, é mais provável que vai romper para cima, é mais provável que vai romper para baixo. Ainda não tem essa sinalização, então prefiro não entrar no meio da congestão de VEG3. Quem estiver posicionado e quiser só sair depois que gerar se tiver vendido, colocar o stop acima da máxima desse candle, lá nos 31,54, e se tiver comprado abaixo da mínima do fundo mais representativa aqui dessa indefinição, em R$ 29,45. Se quiser um stop mais curto, seria abaixo dessa mínima aqui. Ficaria então o stop em 30,03. KLBN11. KLBN11 fechou o pregão de hoje ainda em alta de 0,17%, mas é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa. Gráfico diário, gráfico semanal, com tendência de baixa, formada aí por topos e fundos descendentes. Um ativo dentro da tendência de baixa. Para mudar essa tendência, precisa voltar pelo menos para cima dessa máxima aqui, ó. Que máxima é essa? A máxima é 18,70. Para mudar no sentido de
anular a tendência de baixa, de criar uma expectativa de alta, de voltar para cima da média, então, ou seja, quebrar a sequência de topos descendentes. Mas por enquanto, também ali olhando mais para baixo, está em cima do suporte aqui, ó, suportão aqui na faixa dos R$ 18,08 a R$ 18,00 número redondo, zona de suporte. Gráfico mensal dentro do movimento de queda sem nenhum sinal de alta por enquanto para o ativo. Então, só para lembrar que eu não observo a operação de compra ainda nessa ação. Me animaria para compra alguma sinalização de alta para cima da média, móvel de 13 períodos. JBSS3 também em tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, ativo. Mensal dando uma estilingada para baixo, perdeu bastante força quando saiu dessa congestão aqui, ó, fechou abaixo aqui da média, candle de definição e agora estilingada para baixo. Não tem muito suporte pela frente não, a não ser esse fundo aqui no semanal, um fundo mediano na faixa dos R$ 25,30, que é onde está se aproximando, é onde ela pode bater e gerar alguma sinalização aí de recuperação. Mas aqui no gráfico diário não tem nenhum indício para isso. Qualquer operação de compra contra esse ativo, ideal é que exista um afastamento do preço desse jeito que está aqui, mais do que 2 vezes a volatilidade média. O afastamento que dá daqui para cá significa dizer que essa distância aqui é maior do que 2 vezes a volatilidade média desse papel. Então essa seria a alternativa de se buscar uma operação de compra após algum candle de definição, tentando pegar justamente esse repique aí de alta no ativo, sendo mais agressivo, ou seja, está um dos níveis mais sobrevendidos, né? Olhando aqui, ela teve um nível de lá para trás de sobrecompra aqui, ó, quando ela esteve tão afastada assim da média, que proporcionou uma lateralização do preço. A média foi mais se aproximando do preço do que o preço foi buscando a média, mas, ou seja, a chance de ter algum processo de correção dessa forte queda, tá? Considerando aí o suporte lá que eu mencionei no gráfico mensal, no gráfico semanal está aqui, ó. No gráfico semanal está aqui na região dos 25,78, que já está em cima desse patamar, até a mínima aqui dos R$ 25,30. Seguindo, vamos falar aqui de Cyrela, que terminou o dia de hoje com queda de 3,4%, topo no mesmo nível do topo anterior, movimento de baixa, enquanto não mudar a sinalização que teve no pregão de hoje, é caminho mais provável de voltar para essa zona aqui de antiga resistência, que passou a funcionar como suporte aqui, aqui, e pode funcionar novamente como suporte aqui. Eu não vejo compra aqui porque está na média. Aí, então, olhando a característica dos movimentos anteriores, eu ficaria mais interessado em compra se fizer algo assim, ó. Tiver algo aqui, embate aqui, gera algum sinal de alta, e sim buscar uma compra chamada compra da congestão, do retângulo, de tentar pegar um movimento de subida até o teto da congestão, até a zona de resistência da congestão, que ele é mais relevante entre os 16,90 e 17,15. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Deixa aí seu joinha, se ela foi útil para você em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Lembre-se de seguir aqui meu perfil no Instagram, ou da Alto Vieira. Tem também o perfil aí do Kaique Stein para seguir. Mas segue lá que vai ter conteúdo aqui já no dia de hoje. E estaremos juntos não só aqui, como também lá, repassando bastante, compartilhando bastante conhecimento, sempre o grande foco. E logicamente, sempre que a gente identificar oportunidades de entrada, divulgaremos aqui dentro do aplicativo DV Invest, e operações de day trade na nossa sala ao vivo, no Radar do Mercado, todos os dias a partir das 8h45. Estamos juntos. Um grande abraço.